Boa noite, povo do Instagram. Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um bate-papo, papo reto. E agora a gente tá aqui ao vivo. Dezembro, eu prometi para vocês que eu traria conteúdos referentes a como se preparar para 2021. A gente conversou semana passada. Quem não assistiu a live tá gravado no IGTV. E essa live é para você valorizar o seu 2020, né? Enquanto tem muita gente aí criticando o seu 2020, dizendo que ele não valeu a pena, que quer cancelar o 2020, né? Tem coisas que a gente pode ressignificar. E isso é importante que aconteça antes de 2021 chegar, para você ter plena consciência de que a gente pode fazer diferente em 2021, né? A gente pode fazer diferente todos os dias, mas como o final do ano a gente gosta de aproveitar essa mudança, essa ideia de novo ciclo, essa energia que a gente bota positivo dentro das coisas que a gente quer para alcançar os nossos objetivos, né? Então, essa mudança de ano, o início de novo ciclo, sempre dá aquela motivada para a gente olhar para as coisas de forma diferente. Então, agora a gente vai fazer uma organização, né? Uma limpeza aí no nosso ano de 2020, uma clareada nas ideias, uma verificada nos nossos pontos, nas características que a gente deixou de olhar, deixou de dar atenção. Então ainda dá para fazer isso em 2020 para ter um ano diferente em 2021. E esse mês tem vários assuntos ainda que vão ser das nossas lives, né, dos nossos ao vivos aqui, mas também vai ter material surpresa que eu tô preparando para vocês, tá? Que é um presente de Natal para vocês já iniciarem 2021 organizadas, organizadíssimas, tá? Então, é isso. Quem não assistiu a live da semana passada, que foi nosso start, né, para essa organização, para se planejar, para ficar pronta para 2021, pode assistir, que tá gravadinho no IGTV, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto, e eu até publiquei, né, na chamada, que era para você prestar atenção e tá aqui comigo, porque talvez esta característica que muitos vencedores têm, que muitas pessoas de sucesso têm, e aí quando eu tô falando de sucesso e vencedores, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de poder, eu estou falando daquele sucesso diário, aquele que valoriza as nossas conquistas, aquele que a gente bota a nossa energia positiva para alcançar, né? Então é desse sucesso que eu tô falando. E essas pessoas de sucesso, elas têm essa característica de forma muito evidente na sua vida. E eu vou trazer para vocês hoje, além de falar dessa característica, eu quero falar com vocês a coisa prática, né? Porque não adianta ficar só na teoria. Então, até o final, eu vou dar ferramentas para vocês já colocarem esta característica na vida de vocês, que é a autorresponsabilidade. Tá? E quando a gente fala em autorresponsabilidade, tem gente que simplifica isso, né? E diz assim, mas eu sou responsável pelo que eu faço. Mas será que a gente é responsável também por outras coisas que acontecem na nossa vida? Ou a gente acaba buscando culpados, acaba não estudando aquela situação para não nos colocar como responsáveis? Espera só, tá? Que eu vou fazer vocês pensarem. Tá? Quando a gente vai falar sobre autorresponsabilidade, tem várias áreas da nossa vida que talvez a gente tenha um bom nível de responsabilidade, mas em outras a gente não tem, e isso é normal, tá? Então, como colocar isso mais presente na nossa vida? Eu tenho um teste para fazer para você, tá? Eu vou ler umas frases e aí vocês vão
numerando, assim, pode marcar de pauzinhos, né? Quantas vocês se encaixam. Quantas frases dessas vocês costumam dizer ou bem parecidas com essas frases que eu vou ler para vocês, tá? Então, a primeira frase é assim: a situação tá ruim, mas tá ruim para todo mundo, né? A segunda, se você já falou essa frase, marca um tracinho. A segunda frase é: vou esperar as coisas melhorarem para daí eu decidir, para daí eu fazer alguma coisa. Agora não é o momento certo, tá? Essa é a segunda frase. A terceira frase pois é, mas se eu tivesse tido mais oportunidades, com certeza eu seria uma pessoa diferente. Se eu tivesse tido mais oportunidades, com certeza minha vida não estava assim como ela está hoje. Já pensaram, já falaram uma dessas frases? Tem mais, tá? A quarta: se eu tivesse mais apoio da minha família, se eu tivesse mais apoio do meu esposo, se eu tivesse mais apoio financeiro, as coisas seriam diferentes, tá? Esse é aquele sim. A quinta: o meu chefe não me reconhece, o meu marido não me reconhece, a minha mãe não me reconhece, os meus filhos não me reconhecem, todo mundo me xinga, todo mundo me critica. Já falou essa frase? A sexta: ninguém sente falta de mim. E essa é gravíssimo, tá, gente? Quem não tem autorresponsabilidade fala isso sempre. Ninguém sente falta de mim. A sétima: se eu tivesse uma chance, eu faria tudo diferente. Se alguém assim me desse uma chance, ia descobrir que eu sou muito boa no que eu faço, tá? Se alguém me desse uma chance, certamente eu ia provar para essa pessoa o quanto eu sou boa, o quanto ela tá perdendo o meu talento. Já fizeram essa frase? Já pensaram nessa frase? E a oitava é: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tempo, se eu tivesse algum recurso que eu considero que eu não tenho, tá? Se vocês falaram ou pensaram, né? Se vocês se colocaram aí dentro dessas frases e vocês se colocaram em qualquer uma, tá? Qualquer uma das situações, é porque o nível de autorresponsabilidade de vocês não é alto, tá? Não é alto. Então, se não é alto, eu preciso melhorar. Se vocês se colocaram em uma, ele não é alto. Se vocês se colocarem mais que 3, o nível de autorresponsabilidade de vocês é baixo. E quais são as consequências disso? Ou seja, o que o resultado, o que essas frases nos dizem, tá? O que elas trazem como reflexão, tá? Primeiro, que vocês têm estado na zona de conforto, esperando uma boa oportunidade para que a tua vida aconteça, para que alguma coisa de diferente surja na tua vida. Então, provavelmente você está na zona de conforto, buscando culpados para situações que estão acontecendo, buscando responsabilizar algo superior que você não tem controle. Por exemplo, a gente está numa situação de pandemia. E sim, a questão da vacina, ela é importante, agora já se tem a vacina, mas um pouco atrás a gente estava preocupado, eu vi muitas pessoas preocupadas nossa, quando que a vacina vai vir? E perdeu o sono por isso. Se você não é cientista da área da saúde, da química, da farmácia, é difícil com que você resolva a situação. Mas você se preocupa com essa situação, você mina a sua vida de preocupação, de aspectos negativos, de críticas, tá? Então, isso é buscar culpados para as coisas que não estão no nosso domínio. E isso sim quer dizer que tu tá na zona de conforto, tá? Então, esse resultado, ele pode dizer sim que você tá na zona de conforto. E se você está na zona de conforto, provavelmente você não tem bons resultados nas relações, você não tem bons resultados no trabalho, ou tem bons resultados, mas não é aquilo que você deseja, aquilo que você quer realmente viver. Provavelmente você não tem um bom posicionamento com os teus filhos, de repente não tem um bom posicionamento dentro da sua família, com os seus irmãos, com os seus pais. E isso atrapalha os seus relacionamentos, atrapalha a sua qualidade de vida também, tá?
A segunda hipótese, né, se você teve resultados ali na autorresponsabilidade baixa, é que você ainda não se deu conta do poder que a autorresponsabilidade traz para sua vida, né? Traz junto responsabilidade, sim, mas traz junto um poder transformador que quem experimenta, e ontem eu estava na aula do curso, né, do Ouse Ser Você Mesmo, quando a gente experimenta uma coisa boa, quando a gente experimenta a autorresponsabilidade, o autoamor, o carinho, a autoestima, o autoconhecimento, é como um vício, você não volta atrás, né? Deu passo à frente, você quer seguir e seguindo o caminho. Então, o que pode acontecer quando a gente tem um nível baixo de autorresponsabilidade? É não entender esse poder que a gente tem de transformar a nossa própria vida, né? E quando a gente não entende que tem esse poder, a gente não usa ele para o nosso benefício, tá? A autorresponsabilidade traz pra gente o poder de ser quem a gente quer, porque a gente passa a escolher e a tomar decisões mais assertivas. A gente passa a viver aquela vida que a gente quer, porque a gente vai fazendo escolhas, a gente vai se posicionando, a gente vai gerenciando a vida que acontece, né? E depois eu posso ter o que eu desejo, porque assim eu vou saber aonde eu tô querendo ir, tá? Então, esse poder, ele se chama autorresponsabilidade. Quanto mais vocês conseguirem colocar dentro da vida de vocês a autorresponsabilidade, mais resultados vocês vão ter e mais vocês vão querer andar em busca de se desenvolver para ter mais autorresponsabilidade, tá? Antes de eu falar sobre este poder, né, o que ele é e como que ele acontece na nossa vida, eu queria contar uma história para vocês, que é uma história minha, que foi quando eu descobri o que era autorresponsabilidade. Foi meio na marra, assim como eu falei da zona de conforto, eu estava numa zona confortável, então eu comecei a abrir mão de algumas coisas da vida, e foi através da dor, né? A gente aprende, sim, estudando, mas a dor, ela causa mais impacto e ela vai ensinando pra gente coisas que a gente precisa aprender, né? Então, deixa eu contar essa história pra vocês, porque era um sonho meu, né? Eu tinha um sonho de fazer mestrado e esse sonho era de quando eu tinha 15 anos. Uma vez, lá, 15 não, 18, né? Quando eu comecei a faculdade. E aí, eu fiz a faculdade de letras e lá eu tinha professoras, mestres, doutoras, e sempre quando eu planejava, quando eu via, quando eu projetava a minha profissão, eu sempre me via dentro de uma sala de aula, né? E essa sala de aula é a sala de aula comum, do ensino básico. Quando eu comecei a ter contatos com mestres, doutoras, eu achei isso, assim, magnífico, maravilhoso. Eu pensei, um dia eu quero ser mestre, né? Quero o mínimo. Hoje eu ainda penso que se eu tô ainda decidindo se eu quero fazer doutorado, mas eu queria ser mestre, lá com 18 anos. E o que aconteceu? Eu me formei, eu casei, eu tive filhos e aí eu me separei. Então a vida foi complicando para mim em alguns aspectos e esse sonho, esse desejo, esse brilho no olhar eu fui deixando, eu fui esquecendo. E aí, um dia, quando eu trabalhava numa escola, um dia eu comecei a sentir que eu poderia retomar esse sonho, né? Mas eu pensava assim, bom, para ser mestre tem que ser muito inteligente. Eu ainda não li todos os livros que os mestres leram. Óbvio, né? Porque eu não no caso, eu não era mestre, porque eu não tinha passado por um mestrado. As pessoas leram o que leram porque passaram pelo mestrado. Mas eu sempre me colocava abaixo, né? E sempre buscava culpados. Então, assim, eu não fiz o mestrado antes porque eu não tinha dinheiro. Eu não ingressei, então, na carreira acadêmica, né? Porque lá onde eu morava, lá no interior, não tinham muitos mestrados. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha mestrado. Depois eu acabei não tendo tempo. Depois eu acabei
não tendo outra coisa, achando outro culpado. Depois eu me separei, a culpa era da separação. E aí eu tinha filhos, né? Tenho ainda. E aí a culpa é dos filhos. E a ficha, daí vem as fichas, né, que caem na cabeça da gente, na vida da gente. Eu conversando com uma pessoa, uma amiga minha, ela disse assim: fazer mestrado é a mesma coisa que ter outro filho. E eu não quero ter outro filho. E aí eu pensei, poxa, mas ter filhos é legal, né? E se eu gostava de ter filhos, gosto até hoje. Mas quando ela fez essa analogia negativa, né, para ela, eu fiz uma analogia positiva. E aí eu pensei, poxa, barulhinho, né? Aí eu pensei, se o mestrado é a mesma coisa que ter um filho, eu preciso me responsabilizar por este filho, né? E aí eu comecei a achar as possibilidades de fazer um mestrado. E aí foi com bolsa, foi no tempo certo, organizei com os meus filhos, organizei com o meu negócio, com o meu trabalho. Então, assim, a partir do momento em que eu entendi que o poder de realizar ou não um mestrado era meu, independente das condições, eu comecei a agir em busca disso e isso se realizou, né? Então, essa é a minha história de autorresponsabilidade. A partir daí eu entendi que tudo que eu queria precisava da minha percepção, da minha entrada de cabeça naquilo que eu queria, né? Na minha autorresponsabilidade. Eu entendi que era um poder que eu tinha, de decidir, de escolher e de fazer para as coisas acontecerem, que ninguém iria fazer por mim. E eu entendi também que às vezes a gente bota no colo do outro, né? A gente responsabiliza o outro por fazer pela gente. E aí, às vezes esse outro não consegue nem fazer por ele mesmo e a gente quer que ele faça por nós, né? Então a gente bota às vezes a culpa, né? Ou o peso nos pais da gente, a gente bota esse peso em cima do companheiro da gente, a gente bota esse peso em cima dos filhos da gente. E quando a gente faz isso, a gente tá, primeiro, abrindo mão do nosso poder, né? De realizar as coisas e sobrecarregando o outro que não consegue muitas vezes nem fazer por ele. E isso chega a ser dolorido, né? A gente achar que o outro pode nos dar alguma coisa além do que ele tem, mas que ele pode fazer pela gente, pela vida da gente, aquilo que a gente nem mesmo consegue. Então a gente bota essa dependência no outro. Isso, gente, é autorresponsabilidade e é um poder muito gostoso de se ter, tá? Muito gostoso de se ter quando a gente é autorresponsável. Tá? E o que é ser autorresponsável? Vocês sabem que eu gosto de definições, então eu procuro, eu leio e eu gosto de resumir em uma frase, né? Então, o que eu encontrei de melhor definição para autorresponsabilidade é o seguinte: autorresponsabilidade é a absoluta certeza que eu sou a única a fazer e realizar por mim, pela minha vida. Eu sou a única responsável de viver o que eu estou vivendo, de me colocar no lugar que eu estou me colocando. Então, se você tem autorresponsabilidade, você compreende que é você a única pessoa que interfere diretamente na sua vida, que gerencia a sua vida e que te coloca na situação de vida que você está, independente da situação de vida. Se a tua situação de vida é positiva, você se colocou nesse lugar. Se ela é negativa, você também se colocou nesse lugar. Coisas acontecem para mim, para vocês, para todo mundo, mas como a gente se responsabiliza pelas coisas que acontecem. Ninguém é vítima das coisas, né? Das situações. As situações, elas vêm para a vida da gente, para a gente aprender, se desenvolver e continuar em frente, né? Sem procurar culpados. Não é eu e nem você. Então, quando a gente assume isso, a gente tem absoluta certeza disso. E eu gosto de usar uma frase assim: se, que vem, né, do pensamento,
Se eu sou a única responsável e eu assumo essa responsabilidade, se eu ainda não conquistei o que eu quero, é porque eu não achei o jeito de conquistar. Porque tem uma premissa. Se alguém no mundo, na face da Terra, conquistou, eu posso também. Eu só não sei ainda o caminho. E eu só não sei ainda o jeito. Mas eu preciso decidir antes se eu quero, né? Se eu desejo, se eu tenho vontade que aquela conquista ou aquela situação se realize na minha vida. Porque às vezes a gente não tem certeza. E aí como é que a gente quer que as coisas se realizem, tá? Qual é o benefício de saber o que é a autorresponsabilidade? Saber que você é a única pessoa que faz por si, tá? O benefício é que se você se colocou num lugar do qual você não quer estar, você pode se colocar num lugar no qual você queira estar, né? Se você está hoje num lugar de dor, você pode se colocar num lugar de satisfação. Se você está num lugar hoje de dificuldade financeira, você pode se colocar no lugar de ter abundância financeira. Se você se colocou no lugar onde você não se relaciona bem, tem problemas de relacionamento, você pode se colocar num lugar onde tem soluções no relacionamento, onde as suas relações são saudáveis. E é esse o poder de mudança, da gente conseguir, através da autorresponsabilidade, mudar as situações de vida que a gente tem. Então, eu não quero perder nada aqui, tá? Então, eu vou usar uma metáfora para a gente ilustrar o que é essa autorresponsabilidade, o que é esta vida, né? Então, imaginem que a nossa vida é o mar e que a gente está dentro do nosso barquinho, né? Que é o mar é o mundão e a nossa vida é dentro do barquinho e quem guia esse barco é a gente, tá? Então, se eu não sei para onde eu quero ir, se eu não tenho uma bússola, que é o plano, eu me perco no meio do caminho. Se eu não sei qual é o destino, eu vou ficar muito tempo girando para buscar a clareza de onde é que eu quero chegar, né? Ninguém vai chegar como um reboque e me levar junto. E se for isso, eu sou peso extra. Eu não quero ser peso extra não quero ser peso extra para ninguém, né? Não é justo, tá? Então, se a gente fosse um barco, né, no meio do oceano, a gente precisaria tomar as rédeas desse barco, rédeas não, né? Rédeas do cavalo. Tomar o leme ou manche desse barco para nos levar até o ponto onde a gente queira realmente estar. A gente pode pegar a analogia do carro, né? Eu tô indo daqui para outra cidade, outro destino. Tô indo de Dois Irmãos para Porto Alegre. E para chegar até lá eu preciso do meu carro. E ele não vai, nem mesmo se eu botar no piloto automático, né? Porque tem aquelas coisas de piloto automático, ele só mede a velocidade. Quem tem que guiar sou eu. Quem tem que botar a mão na massa sou eu, né? Quem tem que saber exatamente e agir exatamente em direção ao meu destino sou eu. E isso é autorresponsabilidade, tá? Eu vou deixar 3 perguntas aí para vocês refletirem nessas perguntas. Então, assim, hoje, né, na situação de vida que vocês estão, hoje, quem é que tá guiando o carro de vocês, o barco de vocês? Quem é o guia da vida de vocês? A segunda pergunta é: qual é o destino que vocês estão imaginando, que vocês estão criando, que vocês estão desejando? Aonde vocês querem chegar? Ah, Patrícia, mas aí tu vem de novo filosoficamente falar em propósito, falar em destino. Não tem muito destino. Gente, o destino é o seguinte: qual é o tipo de relacionamento que você quer? Esse é um destino da área de relacionamentos. Qual é
a situação financeira que você quer estar, bota data, bota número, quanto eu quero ter na conta, esse é o meu destino, tá? Essa é a sua área financeira. Olha e analisa para daqui, sei lá, 5 anos, 3 anos, aonde você quer estar, fazendo o que exatamente no seu trabalho, executando o que, ganhando quanto. Essa é a sua área profissional, esse é o destino. Então não tem um destino como todo. Quando vocês colocam assim, qual é, às vezes eu pergunto, né, nas minhas sessões, nas minhas aulas, qual é o destino final da vida de vocês? Aí a pessoa diz assim, eu quero ser feliz. Ok, mas a gente tem que ser feliz com algo, né? Não existe felicidade. Qual é o conceito de felicidade? Para mim é um, para ti é outro. Então eu preciso saber qual é o meu conceito de felicidade, qual é o meu conceito de sucesso, qual é o meu conceito de abundância. E para isso eu tenho alguns parâmetros, tá? Como é na prática, tá? Como é que vocês identificam uma pessoa gorda ou uma pessoa magra? Uma pessoa alta ou uma pessoa baixa? Não tem parâmetros? Mas quando a gente fala da gente, dos nossos objetivos, das nossas conquistas, a gente diz assim, eu quero ser feliz, eu quero ser abundante, eu quero ter sucesso, sem colocar os parâmetros disso. Não que vocês não possam ter, mas esse é o destino, os parâmetros, o que eu quero em cada área da minha vida, tá? E isso, quando a gente faz isso, a gente tem uma clareza enorme do que a gente quer realmente para nossa vida. E vocês podem fazer isso em destinos, né, curtos, destinos mais longos e destinos médios, né? Então, o que eu tô falando isso os prazos para acontecer isso, né? Eu quero a curto prazo que aconteça isso na minha vida, eu quero a longo prazo ou a médio prazo que isso aconteça na minha vida. Então, é assim que a gente estabelece os nossos objetivos, nossas metas, nossos destinos, como vocês quiserem chamar, tá? Depois, eu vou retomar porque eu me alonguei aqui nessa pergunta, né? Tá? Então, a primeira, quem está no comando do seu barquinho, do seu carro, da sua vida? É você que está no comando? Ou deixa eu ver, vou ver com meu marido. Deixa eu ver também quais são os planos da minha mãe, do meu pai, ou dos meus filhos, tá? Quem é que está no comando da vida de vocês? Segunda pergunta, para onde vocês estão conduzindo a vida de vocês? E a terceira é o quanto você está preparada para conduzir esta vida, porque não adianta eu querer e não me desenvolver para que isso que eu quero aconteça, né? Então, quais são as ferramentas? Eu chamo de ferramentas, eu posso chamar de recursos também. Quais são os recursos? E recursos podem ser os externos, né? Dinheiro, um passaporte, se eu quero viajar, um computador para escrever, o que não está dentro de mim. E os recursos internos, aquilo que eu preciso trabalhar dentro de mim, que eu ainda não tenho ferramenta. O que é isso? Inteligência emocional, escolhas assertivas, autoconhecimento, autocuidado, autoestima, autorresponsabilidade, né? Então é aquilo que internamente em mim não está preparado para eu conduzir a minha vida até lá. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se vocês não tiverem autoestima, dificilmente vocês vão ter um relacionamento saudável, que a outra pessoa valorize as suas características. Normalmente é isso que as pessoas esperam, né? Elas depositam no outro aquilo que elas esperam que o outro dê, né? Na esperança de que aquele outro reconheça. Então, se vocês não tiverem autoestima, vocês não vão conseguir isso do outro. E provavelmente o relacionamento, se é isso que vocês esperam do relacionamento, valorização, né? Provavelmente isso não vai vir. E aí vocês não têm um bom relacionamento, não tem o destino, não chega no destino, tá? Outro exemplo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que hoje estou empolgada. Outro exemplo, digamos que eu quero ser milionária, tá? Se eu não estou preparada para ser milionária, eu ganho esse 1 milhão e eu gasto no outro dia. E vocês já viram inúmeras histórias assim, onde as pessoas ganham o dinheiro, né?
e aí, ou uma herança, ou na loteria, sei lá, e perdem o dinheiro, ou gastam assim como se eles tivessem 10 reais, eles gastam 1 milhão. Isso acontece muito. Então, eles não estão preparados internamente para a gestão do dinheiro, né? Para a gestão emocional de ter o dinheiro e gastar, investir, ou falta algum recurso, algo que eles não sabem, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem com essa pergunta é se vocês estão preparadas para conduzir vocês mesmas a ter isso que vocês desejam, certo? A levar vocês, assumir a responsabilidade disso e levar vocês, conduzir vocês, agir por vocês mesmas, né, nesse campo que é a vida, para ter o que vocês desejam, certo? Fica essas 3 perguntas para vocês refletirem. Mas hoje eu quero ajudar vocês a pensarem como começar a desenvolver essas ferramentas, principalmente a autorresponsabilidade, para ficar mais preparada para conduzir o destino de vocês, até o destino de vocês. Gente, isso é mais ou menos assim. Qual é o carro que vai chegar mais rápido, que vai vencer uma corrida entre uma Ferrari e um Uno, né? Fiz isso para ficar bem o contraste bem marcado. É óbvio que é a Ferrari. Por quê? Porque ela tem o recurso da velocidade, ela tem um motor mais rápido. Então, independente se é eu que estou dirigindo a Ferrari ou eu que estou dirigindo o Uno, provavelmente, com o recurso que eu tenho, eu vou chegar com a Ferrari mais rápido. Então, quando a gente desenvolve recursos, a gente chega mais rápido aonde a gente realmente quer estar, que é o nosso destino, tá? Vamos lá. A autorresponsabilidade dá poderes a vocês, eu já falei disso, né? E esse poder pode mudar a vida de vocês. Por isso que lá quando eu botei o anúncio, né? Cuidado! Essa característica pode mudar a vida de vocês. E pode mudar assim como mudou a minha, tá? E mudou de muitas alunas que eu já trabalhei, tá? Quando a pessoa entende desse poder, quando ela acredita que o poder é dela, quando ela entende que a autorresponsabilidade dá poder a ela, e ela acredita nisso, tá? O que ela faz? Ela age, ela assume os resultados negativos, aprende com esses resultados negativos, então errou, vai lá e aprende, né? Não fica se martirizando porque errou. Então, ela aprende com seus resultados negativos, ela ajusta esse trajeto e depois segue. Ela não desiste, né? Ela sabe exatamente o destino, então por que ela vai abrir mão daquilo que ela realmente deseja para fazer uma outra coisa que, sei lá, ela nem sabe o que? Tem que pensar em outros planos? Não, ela vai se centrar e vai entender que ela não pode desistir, tá? Então, vocês vão ver muitas pessoas autorresponsáveis. Olhem para elas, olhem para as pessoas que nunca desistem. Elas são muito autorresponsáveis, tá? E ela tem uma característica também muito frequente, que ela nunca se define como a pessoa que já sabe tudo. Ela tá sempre disposta a aprender. O sabe tudo normalmente diz assim, não preciso disso, sabe? E falar para você, sabe esse monte de conteúdo da internet que as pessoas estão com essa pandemia abertas a construir, abertas a compartilhar, assim como eu, tem vários profissionais compartilhando, e eu tô fazendo isso aqui todas as quartas, né, às 19h37. A pessoa que não entende o poder da autorresponsabilidade, ela já diz assim, eu já sei isso. E saber as coisas não é a mesma coisa que praticar as coisas, né? É diferente de praticar aquele conhecimento. Então, a pessoa que tem autorresponsabilidade, ela tem essa sede de conhecimento, ela tem essa sede de autodesenvolvimento. O que eu posso fazer para melhorar? Essa é a pergunta da vida dela. O que eu posso fazer para atingir o que eu quero, né? E aí, outra coisa que ela faz, ela comemora as pequenas vitórias, porque é dela, né? Se ela conseguiu dar um passo em direção ao que ela quer, ela comemora porque é dela. Ela conquistou. Não foi alguém que deu.
E quando a gente conquista, tem muito mais sabor do que quando alguém dá algo para nós, não é? Um presente também é bom, né? Mas quando é em relação a gente, quando a conquista, quando você deseja e vai lá e conquista aquilo, essa vitória tem um sabor diferente, tá? Quem não acredita na autorresponsabilidade diz assim, mas olha o que me aconteceu, Patrícia. Olha essa pandemia. Acabou com os meus negócios. Sim, acabou. E daí tu não sabe fazer mais nada da vida? Não se desenvolveu? Prestem atenção. Tem muitas oportunidades aí, tá? E essa pandemia acabou com tudo, acabou com isso. E olha, eu tô sem dinheiro. E olha, o cara bateu no meu carro, bateu. Será que ele bateu de propósito, gente? Ou tem uma solução, tá? As pessoas que normalmente não acreditam na sua autorresponsabilidade, não buscam por soluções, o que elas fazem, tá? Elas esperam as coisas acontecerem. Então, assim, se as coisas melhorarem, eu vou fazer isso. Depois que... E olha, gente, a sacada, tá? Quando ela diz assim, depois eu vou fazer, ela já sai atrasada. Porque o autorresponsável já tá fazendo. E aí, por que eu não atinjo os mesmos resultados que o meu vizinho, que o meu concorrente? Porque eu saí atrasada. Porque eu não me desenvolvi, eu fiquei esperando, né? E essa aí deveria ser claro, mas as pessoas não pensam assim. Por quê? Porque ela também vai se vitimizar. As coisas acontecem para ela. Coitada dela, tá? A pessoa que não acredita no poder da autorresponsabilidade, ela fica em dúvida quanto aos seus objetivos. Já viram aquelas pessoas que trocam de faculdade, experimentam um aqui, um semestre daqui, mudam de emprego frequentemente porque não estão satisfeitos com o processo, depois não estão satisfeitos com a equipe, depois não estão satisfeitos com o que fazem, né? Então essas pessoas, elas ficam em dúvida, justificam os erros, e se acham as pessoas mais azaradas do mundo. Só acontece para elas, tá? E com isso vem a última questão que já falei, que é a vitimização, certo? Esses dois perfis de pessoas, o que acredita e o que não acredita, têm resultados completamente diferentes, tá? Sabendo disso, que vocês têm o poder da autorresponsabilidade, vocês podem agir, né? A primeira coisa, agir para ter esse poder, para reconhecer esse poder que já está em você. Talvez os comportamentos de vocês não estejam conectados, mas se você começa a agir para colocar isso mais presente na sua vida, é o primeiro passo de se sentir um pouco mais autorresponsável, tá? Então, como é que eu aumento o meu nível de autorresponsabilidade? O que eu faço para ter mais responsabilidade, para ter mais resultados? E para eu ter o controle dos resultados. Nós, seres humanos, nós gostamos muito de ter o controle, né? Quando a gente esquece, né, ou se passa um pouco no controle emocional, como a gente fica mal, né? Quando a gente gasta um pouco mais daquilo que a gente tem, como a gente fica mal também, né? Como a gente fica ansioso, como a gente fica triste. Então, o controle é uma coisa que a gente gosta de ter, né? E se eu tenho autorresponsabilidade, eu vou entender que eu não tenho controle sobre tudo, mas eu posso escolher as coisas que vão estar embaixo do meu guarda-chuva para eu ter controle, ou para eu gerenciar, não é nem ter controle, para eu gerenciar. E isso podem ser os recursos financeiros, a nossa inteligência emocional, nossos sentimentos, ter controle sobre os nossos pensamentos, ter controle sobre as nossas relações. E isso está embaixo, o controle, né? A gestão disso está embaixo da autorresponsabilidade, desse guarda-chuva, tá? Como é que eu posso começar a trazer mais presente a autorresponsabilidade na minha vida? Existem, vocês já devem ter visto isso, e é uma coisa prática, é como se fosse um mandamento, né? Existem 6 leis da autorresponsabilidade.
E aí eu trouxe elas aqui um pouquinho desmembrada, a gente vai falar de cada uma delas e vocês já vão pensando, tá? Quem quiser anotar aí, não esquece que é sempre aula, então pega o caderninho e a caneta. E a gente vai falar sobre essas 6 e eu gostaria que vocês já fossem pensando, tá? Qual delas vocês precisam adotar a partir de hoje? Qual é a lei, tá, da autorresponsabilidade que mais fez sentido para vocês nessa live e que mais vocês vão colocar em prática a partir do momento que eu encerrar aqui, tá? Porque às vezes fica difícil a gente colocar 6 ao mesmo tempo, mas elas já vão ficar como gatilhos na cabeça de vocês. Mas aí que tá. Comecem já se responsabilizando por colocar uma delas no seu dia a dia, pelo menos a partir de hoje, tá? Então vamos lá. Quando a gente coloca essas leis e transforma elas em hábitos diários, a gente vai vendo resultados assim na nossa mudança de comportamento, de pensamento, na nossa mudança como gestoras da nossa família, das nossas relações, e aí vocês vão tendo resultados também profissionais. Então, esses hábitos, eles são muito benéficos para a nossa vida, tá? Hábitos de responsabilidade, leis de autorresponsabilidade. Então, a primeira, tá? Cale-se ao invés de criticar. Gente, como a gente adora fazer isso, né? Alguém faz alguma coisa errada, a gente vai lá e senta o laço. Aí pode ser, hoje em dia, então, com a internet, a gente critica os de casa, a gente critica os de fora, a gente critica os nossos parceiros de negócio, a gente critica, sei lá, a gente critica tudo. Às vezes os nossos governantes, o jornalismo, né? É tão fácil criticar e é mais difícil calar-se. Então essa lei é a seguinte: cale-se ao invés de criticar. Quando você sentir aquilo, vai subindo de dentro, né? Agora eu vou fazer uma crítica. Dá aquela espaçada, aquela pensada, uma respirada e pensa assim, eu vou ficar quieta, né? Eu vou ficar quieta porque eu ganho mais. Por quê? Porque a autocrítica, além de... autocrítica não. A crítica. E pode ser para você também, pode ser autocrítica também. Mas quando a crítica é dirigida à pessoa, primeiro que ninguém gosta de receber crítica. E vai fazer diferença a sua crítica na vida da outra pessoa ou não? Então abstenha-se. Isso não está sob o seu controle. Deixa. Então, aí é melhor dar uma sugestão, que é a próxima lei, tá? Ao invés de reclamar dessa pessoa, dá uma sugestão para essa pessoa, né? Ao invés de reclamar de você mesmo, putz, fiz aquilo errado, que droga. Como é que eu poderia solucionar de forma diferente? Né? Então, para de criticar e para de reclamar, né? Porque às vezes a gente reclama só da boca para fora. Esses dias alguém me falou que a rua estava toda esburacada e a prefeitura não faz nada e não faz nada. E eu disse assim, tá, mas tu já deu uma sugestão, tu já avisou lá? Porque de repente ninguém passou naquela rua e ninguém viu aquele buraco. E assim, tu se incomodando com aquilo e buscando uma solução, tu não vai estar só reclamando, né, aos 4 ventos, que não chega para lugar nenhum. Você vai estar encontrando e dando uma sugestão, ok? Então, a primeira, cale-se ao invés de criticar. A segunda lei, dê sugestões ao invés de reclamar. A terceira, encontre soluções ao invés de buscar culpados. Porque essa prefeitura não tapa os buracos e a iluminação e não sei o que. Porque o meu marido faz isso e faz aquilo, ou não faz isso, ou não faz aquilo, né? Então, encontre a solução e proponha essa solução. Patrícia, mas eu sou só um cidadão, eu não tenho que estar lá. A gestão da prefeitura, eles estão lá para isso. Não, mas também você como cidadão tá para dar melhores, para achar soluções e dar opiniões. E você pode fazer isso na Câmara de Vereadores, ou você pode ir no protocolo protocolar uma sugestão. Já pensou isso? Mas, eu não sou responsável por isso. Não, responsável por isso não é. Mas para reclamar, né, para criticar, para buscar culpados, a gente perde o nosso tempo, não é?
Concordam comigo? Quarta lei, tá? Depois eu vou passar todos para quem tá chegando ali. A quarta lei diz assim: se é para ser um perdedor, então eu vou me fazer no mínimo de vencedor, tá? Por quê? Porque a gente é vencedora, né? Então se comporte como uma vencedora ao invés de se comportar como um perdedor. E isso acontece quando, gente? Vem alguém, por exemplo, falar, agora tá, né, o assunto, pandemia. E aí, pois é, porque eu conheço alguém que já teve e tá mal. O que que as pessoas normalmente fazem? Eu também. Nossa, como outra pessoa que eu conheço, que não sei o quê. E aí puxa toda uma história dramática e de dor pra verbalizar, pra contar. E o que que tu ganha com isso? O que a gente ganha será reverberando histórias polêmicas, histórias tristes, que às vezes até a gente dá uma inventada pra... Eu já fiz isso, tá? Eu já inventei alguma coisa pra me sentir incluída, porque era tanta notícia ruim que eu acabei inventando algumas coisas pra dizer que eu fazia parte daquele assunto, tá? Então, ao invés seja uma vencedora ao invés de uma perdedora. E como é que a gente faz isso na prática? Reconhecendo as nossas pequenas vitórias. Então, hoje, você viveu um dia que valeu a pena? Por quê? O que você conquistou? Eu nem conquistei nada. Não tô falando de diploma, não tô falando de pagamento, porque parece que só a gente é reconhecido quando vem algo, né, concreto. Não. A sua vitória, a sua conquista foi não sair dos eixos com seus filhos que estavam gritando ao redor da sua live, tipo eu? Isso é uma vitória, né? E isso, manter esse controle emocional é uma vitória. Por quê? Porque normalmente o que se faria seria tomar outro caminho. Então, e vencer é isso. É vencer a si mesma. As suas vontades ou as suas reações sem pensar, né? Suas impulsividades, tá? Quinta, aprenda com seus erros e não busque sempre uma justificativa. Não, mas eu fiz assim, mas é que assim, porque aconteceu isso antes. Então, assim, aconteceu, mas foi por causa de algo, de alguma coisa fora, tá? E eu não assumo o erro que eu fiz. E isso é muito comum no trabalho. Muito comum. Mas eu não fiz essa planilha aqui porque o fulano não me entregou os dados, tá? E você não podia buscar os dados? Ou não podia começar com os dados que você tinha? Você não podia pressionar o teu colega para ele te entregar esses dados, já que a responsabilidade da planilha era sua? E aí depois as pessoas perguntam, por que eu não sou promovida? Por que eu não tenho clientes? Cuidado, a autorresponsabilidade pode mudar a sua vida em 2021, tá bom? Bom, então aprender com os erros e não justificar. Poxa, se eu procrastinei e errei, não justifica. Diz, eu procrastinei, olha, não deu tempo, eu me perdi no tempo, mas eu vou dar um jeito e vou fazer isso amanhã. Ok, entendeu? Puxou pro teu lado, puxou e se responsabilizou, ok? A sexta, julgue as atitudes das pessoas e não as pessoas, tá? Quando eu digo para alguém como profissional que ele não executou a tarefa de forma eficaz, sei lá, olha, não foi legal, você procrastinou, você errou e eu precisava isso para esse prazo. Eu estou julgando a atitude da pessoa, a procrastinação da pessoa e não ela. Mas a Patrícia é uma procrastinadora, não faz nada. Então, quando você bota essa carga toda em cima de mim, né, julga a pessoa, ela ainda não tenha uma atitude inadequada, né? Então, quando tu diz assim, a Maria é grossa, talvez ela não seja grossa, talvez a atitude dela foi grossa, foi inadequada, foi ríspida, e não ela inteira, porque quando a gente bota um carimbo assim dói, principalmente para as crianças. Cuidado isso, vocês que são mães, tá? Cuidado quando vocês dizem o fulano é agressivo,
o Joãozinho é isso, o Joãozinho é aquilo. Cuidado, são rótulos, isso machuca, é que nem tatuagem, depois é difícil de tirar, quase que impossível. Isso a gente chama de crenças, né? Então o nosso julgamento, quando a gente julga a pessoa, a gente ajuda ela a construir uma crença. E essa crença pode ser positiva, mas normalmente negativa, tá? A respeito dela, certo? Então, vamos lá revisar as 6 leis da autorresponsabilidade. 1. Cale-se ao invés de criticar. 2. Dê sugestão ao invés de reclamar. 3. Encontre soluções ao invés de buscar culpados. 4. Seja um vencedor ao invés de um perdedor, de uma vítima, tá? Seja uma vencedora ao invés de uma vítima. Aprenda com os seus erros e não julgue e não justifique. Essa é a 5. Aprenda com os seus erros e não justifique os seus erros. E 6. Julgue as atitudes das pessoas e não as pessoas, ok? Agora eu quero saber de vocês que estão aí, qual é a lei que vocês vão colocar em prática. Quem anotou aí, pode botar só o númerozinho para eu saber qual é a lei que vocês encontraram mais fácil ou que vocês tenham mais necessidade de colocar na vida de vocês para assumir essa autorresponsabilidade. Como é que a gente escolhe, tá? Qual lei é melhor da gente colocar em prática? Ou aquela que está menos presente na nossa vida, ou seja, se eu critico demais, né? Eu preciso me calar mais, então eu vou me calar ao invés de criticar, né? A crítica está muito mais presente na minha vida do que o silêncio, certo? Então, ou a gente escolhe assim, ou a gente escolhe pelo que é mais fácil. Quer saber? Eu acho que eu vou aproveitar e vou me portar mais como uma vencedora do que uma vítima, porque eu acho que isso é mais fácil e aí eu vou continuar criticando, porque isso é difícil. Não tem problema, é um processo, né? Eu posso escolher o que é mais fácil para mim. Só que depois que vocês escolherem, vocês sigam isso, né? E vocês vão gostar tanto disso, de parar de criticar, as pessoas vão notar a diferença de vocês, se vocês pararem de reclamar, né? As pessoas vão notar a diferença quando vocês começarem a julgar a atitude e não as pessoas. E isso vai dando motivos, vai ajudando vocês a entenderem o nível de autorresponsabilidade. Quando vocês botam esses hábitos no dia a dia de vocês vão ter mais resultados. E aí vocês vão entendendo como é ter essa presença da autorresponsabilidade, ok? Então, eu convido vocês a já se planejarem para botar isso em prática. Qual a lei que vocês vão colocar para ter mais autorresponsabilidade? Isso pode, não, e vai mudar. Pode, deve e com certeza vai mudar a vida de vocês. No momento em que vocês entenderem que a autorresponsabilidade é um poder e talvez o maior poder que vocês tenham aqui na Terra nesse momento que estão vivendo aí, tá? Porque vocês vão fazer diferente da vida de vocês, certo? Meninas, nosso tempo tá acabando. Eu quero deixar um recadinho que este mês teremos mais lives assim de conteúdo para vocês se prepararem para 2021. Tem também uma surpresa, que é um lançamento de um presente, né? Que eu vou disponibilizar para vocês a partir de segunda, tá? Então me acompanhem aqui, que eu vou dizer depois o que é o presente. Também essa live serve para aquelas pessoas que vocês lembram delas e que talvez não estão aqui com a gente assistindo, então tem um aviãozinho aqui embaixo, para vocês mandarem para essa pessoa, porque vai ficar gravada. Vocês podem voltar lá, acelera lá para me ouvir falando, para pegar as 6 leis, quem não conseguiu anotar, manda para amiga, para mãe, para vizinha, aquela que tá sempre se fazendo de vítima, que tá sempre reclamando, que tá sempre criticando. De repente ela vai gostar de ouvir a nossa live, tá bom?
Eu deixo um beijinho para vocês, uma boa noite e muito obrigada pela presença de vocês nesse papo reto aí, tá? E acompanhem aqui que eu vou deixar o presente para vocês depois, tá? Não posso dizer o que é ainda, surpresa. Certo? Mas tem gente aqui já comemorando, ó. Muito bem. Certo, meninas? Uma boa noite para vocês. Beijinho. Faltou só o tchau, tchau. Beijo, gente.